Oi, pessoal. Nossa primeira aula de ecologia é interações ecológicas, como vocês já estão vendo aí no nosso vídeo, tá? Então, vamos primeiro a conceituação, né, que é uma boa, né? Então, a relação de convívio, né, entre populações, espécies diferentes, de uma biocenose ou comunidade ecológica, né? Também já foi chamado, né, por simbiose. Aí tu tem que tomar cuidado. Algumas universidades consideravam simbiose simplesmente mutualismo, que é uma das interações, né? Mas simbiose hoje tem um conceito mais amplo, né, que é o viver junto, né, que da onde surgiu do Ehring, né, de Baer, é na verdade viver junto. Né? Então é sinônimo de qualquer relação em que tenha que ter alguma manifestação das duas populações. Né? Se for zero, aí não é simbiose. Tá? Se um ficar neutro, não é simbiose. Muito bem. Então, quais seriam os estímulos, né, que deveria existir para haver essa interação, essa relação entre populações diferentes? Então, pode ser alimento. A gente já viu isso lá nas interações tróficas, né, nas cadeias e teias alimentares. Né? A sobrevivência qualificada, quando, na verdade, quando tu tem esse outro ente, essa outra população, esse outro ser de espécie diferente ou da tua, melhora a vida do determinado tipo de população. Né? Abrigo, né? É muito importante, proteção, o transporte e também a dispersão, por exemplo, de sementes, né? Ou até a própria diminuição da densidade de uma população também pode ser ajudado por outras populações. Né? Bueno, vamos à classificação. Né? Não pode se esquecer, porque às vezes uma questão de vestibular é só classificação. Então, dá uma olhadinha aí no que a gente está mostrando. Olha aí. Ó. Intra, dentro. Então, são relações que existem indivíduos da mesma espécie. Tá? Olha os casos ali. Eu estou botando em azul em destaque uma outra classificação que é a harmonia e desarmonia. Tá? Harmonia intra sociedade e colônia. Canibalismo e competição, competição dentro da mesma espécie, é desarmônico. Tá? Então vamos ver depois o que é isso aí. Mas, primeiro, tá? Inter, em contraponto a intra, inter é entre populações de espécies diferentes. Então, de novo, ó, em azul, coisas harmônicas, em vermelho, coisas desarmônicas. Mas o que é isso? Ah, olha aí, ó. Se houver benefício em termos energéticos, em termos, né, de continuidade da vida, é chamado harmônica, positivo. Agora, se for prejuízo, perder energia quando eles estão juntos, um causa perda de energia para o outro, é desarmônica. Basta que um faça isso. Tá? Muito bem. Vamos começar com a harmonia. Primeiro, dentro da mesma espécie. Colônia, sociedade. Qual é a diferença? Uma colônia, por exemplo. Né? Aqui de um quinidário, de um pólipo. Né? Isso aqui é o gênero Obelia, né, que a gente vai estudar lá na zoologia. Veja que nós temos aqui, ó, indivíduos, dá uma olhada aí no slide, ó, esses são indivíduos caçadores, produzem então formas de captura de material orgânico para alimentar a colônia. Né? Então ele se conecta com os outros, isso aqui é só para a reprodução. Né? Vejam que todos estão ligados, é uma das características de colônia. Né? Então, colônia, né? Associação entre indivíduos que estão presos a um substrato e presos entre eles, né? O que a gente chama de fusão anatômica. Né? Então, uma profunda interdependência fisiológica, eles estarem juntos. Né? Podem ser, primeiro tipo, não esquece de acompanhar com o teu polígrafo. Né? Então, vai assinalando coisas importantes aí no teu polígrafo. Ó, colônias podem ser homotípicas ou homeomórficas, ou seja, os indivíduos da colônia, todos são semelhantes. Tá? Todos têm o mesmo formato, mas estão unidos a um substrato. Tá?
Não existe diferença morfológica, todos têm as mesmas funções. Não tem divisão de trabalho aí, hein? Cuidado. Aqui todos exercem as mesmas funções. Tá? Casos e exemplos, né? Colônia de bactérias, de algas, de protozoários, de quinidários, como o caso dos corais, caso de crustáceos, como as cracas, que muita gente acha que é coral. Né? Olha aí, ó. Parece coral, né? Mas não é. Isso aí é um crustáceo. Tá? Isso aí é uma colônia de cracas. Bom, se nós temos as homotípicas, nós temos as heterotípicas ou heteromórficas, né? Ou seja, os indivíduos têm formatos diferentes porque têm funções diferentes, como era o caso emblemático daquela primeira imagem lá do quinidário, uma colônia chamada Obelia. Tá? Então, olha aí, ó. Indivíduos, tá? Com morfologia e fisiologia diferente. Aí tem divisão de tarefas da colônia, né? Nítida divisão de tarefas. É o caso da caravela. Né? Foi um caso que apareceu muito aí no litoral, né, gaúcho, com problemas, né? Também associado ao outro grupo, né? Dos quinidários, as medusas, né? Isso aí é uma colônia de pólipos. Veja que cada um deles, né, desses indivíduos tem funções diferentes, né? O pneumatóforo é um indivíduo, gonozoide, ou seja, gônada, reprodução, é um indivíduo relacionado à reprodução, dactizoides, no caso aqui, tanto a questão sensorial quanto a questão de captura de alimento. Tá? Muito bem, vamos lá. Sociedade. Tem que ser diferente? Bom, o que tem em comum é que algumas, como o caso dessa colônia heterotípica, tem divisão de trabalho, aqui também tem divisão de trabalho. Mas o que não tem aqui? Aqui sempre tem divisão de trabalho. Não tem aquela junção, fusão do corpo com o substrato. Esses indivíduos são livres. Tá? Então vamos ressaltar aqui. Ó. Pode acontecer o quê? Até a formação de estratos, castas. Né? Ou seja, a divisão de trabalho é uma das características principais da sociedade. Né? Tem hierarquia e comunicação. Né? Ou seja, os indivíduos têm uma hierarquia, só fazem um tipo de atividade biológica dentro dessa sociedade. Né? E a comunicação normalmente é por odores, né? Feromônios que a gente chama. Tá? Bom, então, independência física, eles não estão unidos anatomicamente. Né? Polimorfismo, muitos indivíduos apresentam, até dá para saber qual é a função dele dentro da sociedade, porque o corpo dele já mostra, né, as características de um indivíduo, o que ele faz dentro daquela sociedade. Então é o que a gente chama de polimorfismo dentro das sociedades. Né? Divisão de tarefa, polimorfismo. Olha o caso aqui dessas cortadeiras, dessas formigas do gênero Atta, né? Vejam essas maiores aqui, ó. Estou assinalando aqui com o mouse. Estas que têm uma mandíbula maior, que a gente chama de soldados, então já está dizendo qual é que é a função deles, proteção, tá? Contra invasores. Já que essas formigas ali, vocês estavam vendo elas carregando material orgânico vegetal, né, para dentro do formigueiro, mas elas não comem aquilo. Aqui tu está vendo nessa foto o que elas comem. Isso aqui é um jardim de fungos. Elas põem as folhinhas aí, ó, como vocês estão vendo. Tá? Aqui tem as operárias que a gente chama jardineira, né, para que o fungo se desenvolva em cima desses vegetais que elas estão colhendo. Tá? E a formiga vai se alimentar do fungo e não da folha. Tá? Bacana esse negócio, né? Bueno. Cupins também é uma sociedade, vejam também a questão do corpo deles, mostra qual a função dentro da própria sociedade. Caso também das abelhas, olha a rainha, o zangão e aqui uma operária. Né? Lembrando que as fêmeas, essa é fértil, essa é infértil, ou seja, então uma operária não pode se reproduzir. Quem pode se reproduzir é a rainha. Né? Elas são diploides, né? As células são diploides. Mas o zangão é haploide. Né? É ele que vai produzir o gameta masculino, fecundar a fêmea, e aí a fêmea pode ou não fecundar para formar um zigoto. Se não fecundar, a gente chama de partenogênese,
gera o nosso amiguinho aqui, o zangão. Bacana isso também, né? Bueno, vamos lá. Inter, ou seja, só tem essas intraespecíficas. Agora são as interespecíficas. Vamos começar com duas aqui. Mutualismo e protocooperação. Tá? Duas, uma obrigatória, ou seja, o mutualismo já diz, é uma simbiose obrigatória, é mútuo benefício, mas eles têm que ficar juntos para sobreviver numa condição ambiental. Protocooperação não. Os dois se beneficiam, mas a gente diz é um mutualismo facultativo. Tá? Dá para viver separado. Vamos ver os casos aqui. Tá? Olha aí, um mutualismo bacana que muitas vezes é colocado em questões de vestibular. Né? Esse gênero triconinfa é um protozoário, uma célula, ciliado que vive no intestino dos diferentes indivíduos de uma sociedade dos cupins. É eles que conseguem digerir a celulose. Na verdade, até uma bactéria que vive dentro dele é que realmente consegue destruir a celulose. Lembra que é um polissacarídeo muito difícil de ser quebrado. Né? Então, olha que bacana, que é um mutualismo. O cupim, o intestino dele é um meio ideal para a proliferação desses protozoários, né? Então eles se beneficiam, os protozoários com esse ambiente, e a digestão desse material que o cupim está botando para eles é benéfico para o cupim. Né? Então é mutualismo obrigatório. Crescimento, sobrevivência de uma determinada população, ou das duas populações, na verdade, que estão em mutualismo, né? É a condição para elas estarem junto diante daquela situação. Senão, elas não sobrevivem. Né? Isso seria o próprio mutualismo. Aqui até parece um indivíduo. Né? Só que isso aqui é um talo, né? Fruticuloso de um líquen. E líquen não é um indivíduo. São dois. É o caso de os líquens, uma associação entre fungo, o fungo que a gente chama fungo liquenizado, aquele que está associado é chamado liquenizado. Né? Normalmente ascomicetos. Vocês vão ver ainda nessa parte no livro 2 sobre fungos, né? Daí a gente trabalha com esse termo aí, ascomicetos. Quem são esses ascomicetos? Né? Que a gente chama de micobionte, a parte do fungo. Né? Associado com uma parte produtiva, primeiro nível próprio. Né? Fotobiôntico, foto, luz, bionte, comunidade. Quem são essas comunidades? Algas e cianobactérias. Né? Então, são protegidas pelo micélio. Né? De novo, isso aqui são expressões que a gente vai retomar em fungos, mas já para ir acostumando com essa terminologia. Que é o quê? A reunião de hifas, que são aqueles prolongamentos das células dos fungos. Tá? Então, olha aqui que bacana. Tá? Iniciando, óbvio, aqui está em espanhol, né? Mas iniciando um líquen é o quê? Algas, que se reproduzem assexuadamente e os fungos sexuadamente. O fungo começa a formar suas hifas, que são essas coisas mais alongadas, protegendo as algas, né? E formando, quando ele já está pronto, né? Essa camada impermeável, essa parte aqui de reprodução. E logo abaixo dessa camada mais impermeável, nós temos as nossas algas. Né? Aqui está o micélio, né? Os hifas reunidas sob substrato, tirando nutrientes, inclusive para as algas, né? Para fazerem a fotossíntese. Olha aqui numa foto, né? Aquela parte reprodutiva, né? E vocês também podem ver, olha aí, acompanha na imagem, a parte onde tem as algas, ele está mais verdinho. Tá? Bom, aqui uma curiosidade é que os líquens têm alguns que são indicadores de poluição atmosférica. Por quê? Porque eles não têm estruturas nem órgãos para liberar, né, os poluentes que caem sobre o seu corpo. Então, essa associação mutualista, algumas espécies como essa aqui, ó, do gênero Evernia, né, ela é muito sensível. Tu não vai encontrar onde tu tem muita poluição atmosférica. Agora, por outro lado, essa mais amarelada, amarelada, folhosa aqui, né, ela é muito resistente. Aí pode dar uma falsa impressão de que o lugar não é tão poluído. Né?
Então, são espécies indicadoras, né, de poluição atmosférica no sentido de resistência e no sentido de sensibilidade, ou seja, não vai existir aonde tem. Tá? Outro caso de fungo, fungo com raízes de vegetais. Eles podem expandir a área de absorção. Tá? Então, as raízes dos vegetais, essa parte aqui, ó, junto ao solo, veja que é um pinheirozinho, tá? Tu tem essa, parece uma fumaça, parece um algodãozinho, isso são as hifas do micélio de um fungo. Quem é esse camarada? É chamado de micorriza. Mico, fungo, rhiza, raiz. Ou seja, se associa às raízes. Também é mutualista? É também mutualista. Aliás, é fundamental para o crescimento de alguns vegetais, de uma forma mais saudável vegetal, se ele tiver essas micorrizas. Senão o vegetal fica atrofiado. Veja como é uma questão de mutualismo, né? Necessário para ver. Outro caso que a gente já viu lá no ciclo, né, biogeoquímico do nitrogênio, a associação entre bactérias, né, as Rhizobium, e as leguminosas formando, né, aquelas pequenas nódulozinhos para fixação. Né? Lembra que é a fase de fixação. Um exemplo de leguminosa importante no Rio Grande do Sul, o caso da soja. Tá? Protocooperação. Bom, é benéfico para os dois. Então, os dois ganham, poupam energia ou ganham energia, mas cuidado. Por quê? Ela é facultativa. Não há necessidade. Melhora quando eles estão juntos, mas não há necessidade, a imposição para a sobrevivência dele. Por isso que a gente chama de facultativo ou não obrigatório. Tá? Um caso típico emblemático, né, é o nosso amiguinho aqui, esse crustáceo, né, o paguro, né, ou ermitão também chamado, e a associação que ele faz com quinidários, né, aqueles bichinhos que a gente vai ver lá na zoologia. Inclusive eles têm uma coisa muito interessante, que eles não têm tecidos verdadeiros, né? Os quinidários ainda, que não tem tecido verdadeiro é por isso, né? Ele só tem dois tecidos. Essa que é a questão. Eu já estava lá trocando as boletas, né? Então, cuidado, né? Os quinidários têm apenas dois tecidos, né? Então, formam estruturas muito simples, né? Mas tem uma característica, né? Uma desses tecidos embrionários iniciais, né, vai formar a epiderme e vai gerar uma célula urticante, que deu muito casos aqui no Rio Grande do Sul, no litoral, nesse verão, né? Lembra disso? Então, os quinidários usam isso para defesa e também para alimentação. Então, esse camarada aqui está pedindo, né, como se fosse guarda-costas aqui, as anêmonas do mar para evitar que os predadores cheguem perto. O que a anêmona do mar leva? Elas são fixas. Né? As anêmonas são pólipos fixos. Né? Então o crustáceo está fazendo o quê? Ele tinha fixado numa conchazinha que ele botou a cauda dentro e agora está arrastando elas, dá movimento para elas. Né? Olha o caso desse aqui, que bacana. Né? Este aqui, também um crustáceo, está simplesmente bem camuflado aqui para evitar os predadores e tem duas armas aqui na ponta. Ele pega com as quelas, com as pinças, duas anêmonazinhas, né, alícias, né, que são essas coisinhas arrosadas aí, põe nas patas, qualquer coisa chega perto de um predador que está lá beliscando ele e ele mostra aquelas armas urticantes ali, né? Aquelas anêmonas com os tentáculos cheios dos quinidócitos, né? Olha aqui que bacana, né? A protocooperação entre a formiga, né, uma espécie de formiga, e pulgões, que são parasitas de vegetais tomando seiva açucarada. O excesso de seiva sai pelo ânus, né, projeta para fora então do tubo digestório dele, as formigas se alimentam disso, né, e a formiga transporta eles de uma planta para outra. Quando a planta já está, né, com pouca seiva ou está já começando a degenerar, né, não está morrendo pelos parasitas, ela passa de uma planta para outra, né? Então transporta eles. Então eles, né, têm essa vida junta. Essa vida junta, às vezes, a gente chama isso de sinfilia, né, ou trofobiose. Isso já caiu até na URGS, né? Sinfilia é viver junto. A gente sempre enxerga eles juntos. Olha
A formiga transportando a vaquinha. Tem alguns que dizem, isso aqui parece umas vaquinhas das formigas, né? Porque, no caso aí, se alimentam dessa seiva, excesso de seiva que sai pelo ânus, né? Aqui a polinização, né? É uma protocooperação. Então aqui nós temos uma abelha, não é mosca, né? É uma abelhazinha transportando pólen, né? Que é as células. Ali tem as células, né? Do nosso amiguinho chamado gametófito, né? O microgametófito, que é o pólen, né? Que vai levar até o gineceu da próxima planta, né? Os carpelos, que é essa partezinha aqui mais amarelada, bem no meio. Tá? Só que ele leva na outra planta verde, que está um pouquinho maior aqui. Quando ele bater na outra planta, que ele poliniza. Tá? E aqui está uma grande, né, maravilhosa descoberta, que não faz muito para eu descobrir. Que o quê? Que isso é uma montagem. É, isso é uma montagem. Esse passarinho não está aqui, essa ave aqui não está aqui. Né? Ela é do Egito? É. Isso aqui é o crocodilo do Egito? É. Mas eles não vivem dessa forma. Né? Não vivem. Então isso aqui é uma fake news. Isso não existe. Se tu buscar na internet, né, pelo nome da ave, né, tu não vai conseguir. Né? Vamos voltar aqui para tu dar uma olhada. Opa, passei aqui, desculpa. Olha aqui, ó. Pluvianos egípcios. Né? Ah, que nem um é, né? Então, pluvianos egípcios. Tu não vai ver, procura, né, na internet, tu não vai ver foto real desse animalzinho se alimentando de restos na boca do crocodilo ou de parasitas na boca do crocodilo. Ele não tem esse hábito. Né? Essa ave se alimenta de pequenos animais perto da água. Realmente, eles convivem no mesmo espaço, mas não tem uma interação direta. É neutralismo. Não é protocooperação. Então é fake. Tem vestibulares que cobram isso? Tem. Né? Isso é tão mitológico a coisa que muita gente ainda coloca nos livros. O nosso livro tem, então, né? Mas é fake. Você já sabe que é fake. Né? Limpar os outros, né? Viver, né, alimentando-se de parasitas da superfície de outros animais, também é uma protocooperação. Quem se livra dos parasitas é ótimo, e quem está comendo, né, fonte de alimento. Né? Olha aqui, ó. Ali tu viu uma tartaruga com peixe, agora tu está vendo o quê? O famoso gaviãozinho carrapateiro e uma moça ali, né, a Hidroceros, né, que é a nossa capivara, bem tranquilo ali, deixando o camarada limpar, tirar os parasitas dela. Né? Olha aqui, outros pássaros no caso, aqui na África, né, o nosso amigo búfalo. O búfalo também tem pássaros, assim como girafas, ó, com pássaros que comem, então, esses parasitas do pelo. Né? Mas olha que gozado esse búfalo, tá? Mas tá meio mal essa foto, professor. É mesmo, ó. Mas dá uma olhadinha nesses bichinhos, será que isso aqui são aves? Sabe o que é isso? Os búfalos, né? Aqui no caso no norte da Turquia, né? Eles quando entram na água ficam cheios de bicho, de moscas e as rãzinhas, né? Então vão se aproveitar desses animaizinhos que estão no pelo, né? E capturar. Bacana isso aí, né? É uma protocooperação muito diferente. Esta então é a nossa próxima aula. Então não perca a parte 2 aí.